Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli, de Ravel Pinheiro, e na nossa pauta, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, rodada que oficialmente tem um peso simbólico de fechar o primeiro turno, ainda que a gente tenha uma série de partidas que não foram realizadas. 12 partidas até aqui não aconteceram, ou seja, essa finalização de turno, mais do que nunca, ela vai ser simbólica. E dentro aqui desse programa, a gente vai passar por essas diferenças de jogos e, mais uma vez, os jogos do Brasileiro vão ser debatidos dentro de um contexto de foco dividido com outras competições. No caso agora, Libertadores e Sul-Americana, que voltam no meio de semana, tá? Então isso passa diretamente pela forma com que parte dos times vão entrar em campo, tá? Nesse final de semana no Campeonato Brasileiro. E a gente já vai direto agora começar a analisar os jogos do sábado. São 5 jogos. Nessa nossa primeira tela, a gente está vendo 3 partidas, tá? Flamengo e Mirassol. Percebam aí que eu já joguei essa odd do Mirassol em letras garrafais, porque eu até já vi na internet muita gente debatendo em torno dessa odd do Mirassol no Maracanã. Daqui a pouco a gente volta para ela, 9,95, tá? O Mirassol que faz uma grande campanha, tratado aí como azarão dos mais absolutos do campeonato, mesmo com sua grande campanha enfrentando o Flamengo no Maracanã, tá? Esse jogo é às 18h30, são 3 partidas na faixa das 18h30. A gente tem Bragantino e Inter, e o jogo do primeiro nordestino que entra em campo nessa rodada, que é o Vitória. O Vitória vai até o Morumbis enfrentar o São Paulo, tá? Aqui na tela a gente vê 2 quadros que eu trago aqui e abro o debate. O primeiro deles mostrando uma situação de pressão na classificação que o Vitória vive. O Vitória, afinal, é o 16º colocado, ou seja, tem um alvo enorme nas costas dele. É o time, nesse momento, que é acessível ao Z4, tá? É o primeiro adversário fora do Z4. Tem 18 pontos e 18 jogos. É um dos pouquíssimos times que, nesse final de semana, sim, fecha o primeiro turno. O Vitória, ele tem ao alcance, né, buscando ultrapassá-lo, o Vasco e o Fortaleza, ambos com 15 pontos. Então, o time de Carille vai ao Morumbi pressionado pela classificação e pressionado por um tabu histórico impressionante, tá? São 21 partidas com 18 derrotas e 3 empates. Ravel, é um cenário difícil para o Vitória. A gente até debateu muito no último raio-x que Carille ele trouxe uma maior competitividade imediata. O time vem numa sequência de 5 jogos sem perder, porém sendo 4 empates, e alguns desses empates acabaram tendo uma sensação de 2 pontos perdidos e não aquela sensação de 1 ponto ganho. Queria a tua visão para esse jogo, como o Vitória chega, lembrando que o São Paulo vem de uma eliminação na Copa do Brasil, caiu para um time da Série B, caiu para o Atlético Paranaense. Eliminação duríssima, tá? Assim. Isso. E já no meio de semana, logo na terça-feira, vai para Colômbia, vai para Medellín enfrentar o Atlético Nacional. Ou seja, mais uma vez, o Vitória que vem de uma partida contra os reservas do Palmeiras, pelo menos no primeiro tempo, mais uma vez o Vitória deve ter pela frente um adversário com foco dividido e talvez até novamente elenco dividido, Ravel. É verdade, Fred. Salve, salve. Você, Cássio, Márcio, que está na direção desse conteúdo, todo mundo que já está também assistindo esse conteúdo que a gente está gravando na tarde de sexta-feira, deixa o like e se inscreva no nosso canal, caso ainda não for inscrito. Fred, esse duelo para o Vitória, eu acho que ele tem 2 aspectos de momento, assim. Os negativos e os positivos, que eu vou elencá-los aqui, um por cada vez. No aspecto negativo, de fato, a gente tem aí uma escrita negativa do Vitória enfrentando
o São Paulo no Morumbi é sempre um adversário muito difícil de vencer para a equipe rubro-negra. É sempre muito complicado jogar lá para o Vitória. Os resultados nos últimos confrontos, em sua maioria, não são positivos. Então, esse primeiro elemento a gente destaca porque o favoritismo que as odds da Bet Nacional apresenta na tela, eu acho que fazem muito sentido com o momento também que os dois clubes vivem além do histórico, né? O São Paulo de Crespo se recuperou, se encontrou na competição, vem invicto nos últimos 5 jogos, e o Vitória, apesar de também invicto, ainda tem dificuldade de transformar essa invencibilidade em vitórias, em resultados positivos de fato, e não somente em empates onde a equipe joga bem. Porque como eu também já tinha dito no raio-x, e você fez questão de relembrar, Fred, não faltou futebol às partidas recentes do Vitória, mas faltou ponto. Poderia ter vencido pelo menos um dos últimos 3 jogos aí, contra Mirassol, contra Sport, contra Palmeiras, e esses pontos ficaram pelo caminho porque eu acho que ainda existem alguns ajustes que podem ser feitos na equipe rubro-negra. Então esse primeiro ponto, ele se apresenta dessa forma como um fator negativo. Assim. Essa competitividade ela precisa ser traduzida em conquistas de pontos para poder fazer com que o time de fato se distancie mais da zona de rebaixamento, uma vez que em pontos perdidos, nesse momento, o Vitória estaria no Z4, né? Levando em consideração que as equipes que estão imediatamente atrás têm partidas por fazer e o Vitória completará no Morumbi 50% do campeonato disputado. Mas para não dizer que a gente está falando apenas dos aspectos de atenção, os aspectos negativos, né, por assim dizer, nessa campanha do Vitória, eu diria que o time está vivendo um momento de retomada na competição. Tá? O desempenho do futebol melhorou, finalmente a diretoria conseguiu encontrar um lateral esquerdo para poder assumir a posição, aí, uma vez que o lado esquerdo do Vitória, de um modo geral, é problemático, né? Maicon Jesus é um garoto ainda de 19 anos, é uma aposta, não conseguiu performar bem, e aquele lado ali da defesa do Vitória acaba ficando sempre muito exposto, além da questão da bola aérea que a gente também já falou, mas o Vitória finalmente consegue fechar a contratação de Ramon, um jogador que vem que viajou, tá? Viajou, vai estar disponível para esse jogo, né? Então, aí a gente ainda está na espera, tá? No momento que a gente gravava esse vídeo, o Vitória embarcou com o Ramon na expectativa de que ele fosse confirmado. Registrado. Mas para ter viajado, já deve ter enviado todos os documentos e ainda nessa sexta-feira, tá? Ele deve ter a confirmação para já ir para campo, tá? As prévias não o trazem como titular, mas ele já viajou e estará no Morumbi. Lembrando que ele precisa ser registrado hoje para estar disponível para o jogo amanhã, mas tem-se a expectativa de que ele consiga minimamente estar no banco ali, ser uma alternativa lançada para Carille. E aí eu dizia que esse lado esquerdo é um lado problemático, né? Porque Lucas Braga não conseguia jogar bem, mas na última partida, Oswaldo foi o melhor jogador em campo jogando ali por aquele lado. Então tem-se a expectativa de que ele seja mantido para que o Vitória consiga, de fato, né, jogar bem, manter o nível de competitividade e performance que teve com o veterano jogador que conseguiu entregar mais em uma partida do que Lucas Braga em todas as outras recentes. Depõe ainda favoravelmente ao Vitória, Fred, o ambiente do outro lado. A eliminação do São Paulo na Copa do Brasil foi muito pesada. A participação do goleiro Jandrei foi determinante para que o time paulista não conseguisse se classificar enfrentando um adversário de Série B, né? Principalmente ali nos pênaltis, mas o gol também no tempo normal, eu acho que ele dá uma hesitada. Inclusive o nome dele já foi aventado em transferências aí por empréstimo já depois desse jogo. E o São Paulo, que é um time copeiro, viciado em disputar Libertadores, né? E a torcida tem uma relação diferente com a Libertadores, e joga essa semana contra o Atlético Nacional em Medellín. Então não sei até que ponto, mesmo que entre com os titulares, se a atenção, a mentalidade, o foco dos jogadores não estará dividido com o jogo do meio de semana. Então o ambiente propicia uma oportunidade para o Vitória, apesar de considerar o São Paulo de fato favorito para esse jogo, Fred. Cássio, como é que você vê essa partida para o Vitória, tá? E esse São Paulo que sai de uma eliminação duríssima, você já chegou a pontuar isso rapidamente aqui, tá? Ravel também passou por detalhes dessa eliminação, mas que fundamentalmente tem um jogo em um ambiente muito complicado na terça-feira, tá? Não me surpreenderia se o São Paulo desse uma desacelerada em relação à utilização de alguns jogadores nesse sábado contra o Vitória. As notícias ainda não são claras se Crespo vai ou não para essa linha, mas com o jogo na terça,
eu acho que é bem possível o Vitória ter uma outra janela de oportunidade aí, Cássio. Fred, no futebol as coisas são muito entrelaçadas. Eu acho que o planejamento do São Paulo poderia ser esse. Mas na hora que ele é eliminado, do jeito que foi para o Atlético Paranaense, ele não pode ser eliminado daquela forma, fazer um jogo, entre aspas, descarte contra o Vitória e virar a chave e achar que tudo volta que volta a ser ok no jogo da Libertadores. Eu não sou dessa linha, não. A gente para quem acompanha a gente aqui há muito tempo, eu lembro até de veja só, Série C com o Santa em 2020, que o Santa liderou a primeira fase e aí desacelerou na reta final da primeira fase, vai estar desacelerando, não quer dizer que vai reacelerar na segunda fase. Quando começou a segunda fase, não reacelerou, porque o time perde o encaixe, perde o nível de desempenho, e não é que então assim, não vejo motivo para o São Paulo abdicar disso de forma tão contundente. No Brasileiro, o São Paulo ele vem de 4 vitórias seguidas, que é justamente assim nessa volta de Crespo ao São Paulo. E essa rodada, a gente está vendo na tela, vai até o 12º. São Paulo está em 8º. O São Paulo, na conta dele, se ele ganhar, ele pode entrar no G6. Então a gente fala muito da Libertadores do São Paulo, mas Libertadores o campeão joga ano que vem, mas o resto tem que buscar as vagas. E o São Paulo, nessa retomada, ele ali naquele primeiro momento do Brasileiro, ele estava até flertando ali com a aproximação do Z4. Nesse momento já é a primeira página, e com a vitória podendo terminar essa rodada. Por exemplo, se o Flamengo ganhar do Mirassol, dificilmente São Paulo vai tirar os 11 gols que tem para o Mirassol de saldo. Mas pode empatar com o Mirassol na pontuação se vencer o Vitória e o Flamengo exercer o papel dele comandante. E isso, o Mirassol é o 5º. Obviamente, a zona de Libertadores é para o 6º, fora quando abre para virar G7, G8. Enfim, eu imagino que o São Paulo deva, por uma questão da forma como o clube gosta tanto da Libertadores e tem um histórico tão respeitável na Libertadores, só que o último título já foi há 20 anos, e eu imagino que ele deva priorizar esse jogo contra o Atlético Nacional, que inclusive fizeram até uma semifinal, que é o Atlético que passa em 2016 e termina sendo campeão daquela Libertadores. Mas isso não quer dizer que o São Paulo, até por questão de elenco, tamanho de elenco também, tá? Que ele vai fazer o que o Palmeiras fez contra o Vitória em Salvador. Para dar um exemplo, assim. Ou o que o Corinthians fez contra o Fortaleza, pensando na Copa do Brasil, na Neoquímica. Eu acho que o exemplo do Corinthians é melhor porque jogou em casa. O Corinthians jogou com um time muito reserva. Eu não imagino o São Paulo... E a gente aqui no pré-jogo, Cássio, apontou que o Corinthians não faria o que fez. Tá? A gente foi para uma linha, nessa mesma linha que você está indo. Mas quase perdeu o jogo. Só empata quando... Aliás, no Palmeiras também. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras, eles reagem... Utilizaram titulares no segundo tempo. Porque ninguém vai para o jogo para perder. Mas na hora que o time não estava dando conta, tiveram que acionar. O Palmeiras acionou mais até do que o Corinthians. Então, no caso do São Paulo, eu imagino... obviamente é um pouco de pitaco aqui. Eu não chego a dizer time misto, porque quando a gente fala time misto, é aquele time que tem um entendimento geral, uma cara mais reserva, né? Eu imagino um time com mudanças pontuais. Assim, eu não acho que será um misto contra o Vitória, não, porque a eliminação contra o Atlético Paranaense acaba forçando o São Paulo. Porque se o São Paulo volta classificado, aí todo mundo esquece esse jogo do Vitória, o próximo ali, fez o papel lá em Curitiba, o foco agora lá em Medellín, mas na hora que não fez, e detalhe, não fez mesmo, né? Porque perde o jogo na Liga Arena e toma um 3-0 assim, nos pênaltis, assim, que com o goleiro batendo pênalti, batendo mal. O Jandrei longe de fazer uma atuação decente lá, como o Ravel já falou aqui, tendo questionamento. Eu acho que e o São Paulo tendo uma média de 30, 40 mil pessoas no Morumbi, eu não imagino esse time fazendo um jogo modorrento. Imagino algumas alterações, pensando na Libertadores, mas não tão acentuadas quanto a gente viu Palmeiras e Corinthians fazer. E, sobretudo, porque na tabela do São Paulo, repito, na tabela do São Paulo, a vitória sobre o Vitória pode colocar o clube dentro de uma zona de classificação Libertadores, e que para o clube é um objetivo mínimo para essa temporada. E fará também com que o São Paulo tenha vencido os últimos 5 jogos, né? Seria 5 partidas, 5 vitórias. Nesse momento, o São Paulo no recorte de 5 jogos, maestro, o time que mais pontuou no Brasileiro, né? Venceu as últimas 4, empatou a 5ª partida mais distante desse momento da rodada, e é o time que está aí na liderança dos últimos 5 jogos, ou seja, vencendo o Vitória, vai para um recorde aí de 5 vitórias seguidas.
O São Paulo... Detalhe que o último ponto, Fred, é que a gente tá falando aqui de escalação, a gente tá meio querendo entender. A gente imagina, já disse o Vitória. O Vitória tá muito certo do que vai tentar fazer. Mas a gente tá tentando entender como será o São Paulo. Mas a odd ali, pelo que eu tô vendo, a odd não tá ligando muito para isso não, viu? Assim, bota o São Paulo com um nível de favoritismo bem acentuado ali. Total, Cássio. Mas até porque não há sinalizações quanto a isso, como não havia do Palmeiras, como não havia do Corinthians, tá? Segue em aberto. Nas prévias, a gente tratou, mas as odds não. Tanto havia, a gente tratou e teve. Assim, se as odds não colocaram, assim, paciência, mas não era um cenário secreto, não. Acho que, sobretudo do Palmeiras, que tinha que viajar para Salvador, acho que era bem evidente. Então, a escalação que é prevista traz Rafael, Alan Franco, Sabino e Ferrarese. Sabino, nesse caso, substituindo a Arboleda, tá, que se machucou contra o Atlético Paranaense e, naturalmente, não volta nesse sábado. Alan Franco está de volta. Estava suspenso contra o Inter e está de volta, disponível para atuar nesse sábado contra o Vitória. Depois da linha de 3 zagueiros, Crespo deve armar o time com Cédric Soares, Bobadilha, Marco Antônio, Alisson e Enzo Dias. Na frente, Luciano e André Silva ou Ferreira. Ferreira também estava suspenso e volta a ficar à disposição. Com uma carta na manga para Crespo, depois de um longo período, Lucas Moura vai ser relacionado para o jogo. Só começa jogando se Crespo adotar uma linha de time alternativo. Tá? A tendência é que Lucas Moura volte pelo banco de reservas, até porque todas as projeções que se fazem, as entrevistas, é que a linha do São Paulo é não precipitar e não pular etapas para ter um retorno mais saudável de um dos seus principais jogadores, que é Lucas Moura. Tá? Então, Crespo tem essa carta na manga para usar possivelmente durante o segundo tempo. No lado do Vitória, Ravel, tem um problema grave, porque Carille não terá um lateral direito de origem para escalar, tá? Depois de Cáceres, que já está lesionado, Claudinho sentiu a lesão, não viajou, e a tendência é que Carille vá com Edu, desloque o zagueiro Edu para a lateral direita, tá? Existe uma outra alternativa que seria Lucas Braga, tão criticado aí por você. Quando ele perde a posição, ainda estaria se considerando a possibilidade dele ir como ala. Mas fora de casa, contra o São Paulo no Morumbis, a lógica é que o time vá com 3 zagueiros mesmo, tá? E aí a possível escalação do Vitória teria Lucas Arcanjo, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Maicon Jesus. A gente já passou aqui pela situação de Ramon, tá? Não sei se Carille faria essa mudança tão imediata. O meio de campo com Baralhas, Pepe e Ronald. O Vitória vem jogando assim, Mateuzinho está fora. Então é um time mais precavido, com 3 jogadores originalmente volantes, tá? Ainda que tanto Pepe quanto Ronald se aproximem bem da parte ofensiva da equipe. Fabri, Osvaldo e Renato Kaiser formam o trio ofensivo do Vitória. Para esse jogo, as odds já foram debatidas aqui, 1.61 São Paulo, 6.21 Vitória. Tem que se mirar nos jogos contra Inter e Botafogo, né? A gente deve ver o Vitória tentando repetir esse modelo, sobretudo nessa composição, com um zagueiro no lugar do lateral direito, com 3 volantes de origem fazendo meio de campo, Ravel. Lembrando, inclusive, Fred, que Fabri deve ser titular em razão da indisponibilidade de Eric, né? Que é um jogador ainda vinculado ao São Paulo e que acabou tomando cartão. Acho que até para poder também, eu acho que limpar, né, a quantidade de cartões que ele tinha, salvo engano. E aí Fabri acaba sendo titular para esse jogo circunstancialmente. No lado direito deve ser mais ou menos isso que você falou mesmo. Me surpreenderia se fosse algo diferente disso, ou com o Edu, ou na hipótese de ele colocar Lucas Braga, que já quebrou um galho também nessa função. Eu acho que uma hipótese remota seria, de repente, ele colocar Ricardo Hiller jogando por ali, mas eu acho improvável, tá? O Vitória tem um histórico aí, pelo qual dá para se basear uma maneira de jogar, e foi fundamentalmente nessas partidas que você falou. Contra o Inter,
acabou perdendo apenas no último minuto, teve até chance de vencer aquele jogo na finalização de Renzo, que acabou sendo atrapalhado por Lucas Braga, e acabou não fazendo gol, em seguida tomando ali. Contra o Botafogo, eu acho que flertou muito com a derrota, então tem ali uma forma de se defender, mas eu acho que não pode se expor tanto como foi naquele jogo. E contra o Mirassol, um jogo muito honesto, tá? Então eu também traria esse exemplo do jogo contra o Mirassol, apesar de saber que Mirassol e São Paulo têm diferentes perfis de jogo, Fred. Mas o fato é que nas partidas recentes fora de casa, o Vitória tem mostrado uma forma de jogar que o aproxima de minimamente conseguir um ponto, né? Então, é mais uma oportunidade, eu diria, nesse jogo do Morumbi, apesar de ser um jogo bastante difícil aí para o time rubro-negro. Perfeito, tá? Passando aqui só para mostrar o retrospecto, tá? Em toda a história do confronto, são no brasileiro de pontos corridos, deixando claro, nesse pré-rodada, quando a gente traz os históricos, são dentro do recorte do Campeonato Brasileiro por pontos corridos a partir, tá, de 2006, tá, quando chega ao modelo de 20 clubes. Foram 18 confrontos com 15 derrotas do Vitória e apenas 3 vitórias, como a gente já mostrou ontem, nenhuma das 3 vitórias jogando em São Paulo. Tá? O Vitória, desde que os pontos corridos foram estabelecidos, nunca venceu o São Paulo pelo Brasileiro. Tá? E, na verdade, em toda a história, que a gente já mostrou no gráfico anterior, também não venceu o São Paulo dentro do Morumbi. Tá? A gente segue, então, para os outros 2 jogos na noite do sábado, aqui já horários mais noturnos, de fato, 8h30 da noite no Castelão e 9 da noite na Fonte Nova. Tá? Primeiro a gente foca na partida do Castelão, em que o Fortaleza reencontra o Botafogo, ou mais do que o Fortaleza reencontra o Botafogo. Renato Paiva reencontra seu ex-clube numa partida que é absolutamente vital para o Fortaleza. A gente tem ali no canto da tela um trecho da classificação. O Fortaleza é hoje o 18º, tá? Tem 15 pontos, está 3 pontos abaixo do Vitória, tem um jogo a menos que o Vitória. A gente acabou de passar pelo Vitória, o Vitória vai para o Morumbi numa partida com perspectiva muito maior de derrota, ou seja, abre-se uma oportunidade considerável, tá, para o Fortaleza. Agora, precisa se impor como mandante, assim como fez diante do Red Bull Bragantino, volta a ter essa chance, tá, de dentro de casa, mesmo sendo um adversário mais qualificado, mas que também tem Libertadores, só que no caso aqui é na quinta-feira o jogo da Libertadores no Rio de Janeiro contra a LDU. Tá? É um cenário em que o Fortaleza precisa sim se colocar como um time em condições de vencer e que tenha imposição para vencer. Não é o fato de estar na zona de rebaixamento que faz com que esse jogo seja um jogo que dá para pensar um ponto é positivo, né, Cássio? Não tem isso. O Fortaleza tem capacidade técnica de enfrentamento, ainda que o Botafogo seja tecnicamente superior, faz um campeonato muito melhor, mas esse jogo não tem muita escolha, né, Cássio? Não existe, pontuou, ok, era um ponto que era fora da conta. Não é Flamengo, não é Palmeiras, não é Cruzeiro. O Botafogo é de uma faixa de adversários que o Fortaleza tem que se obrigar a vencer, né, Cássio? Na parte matemática, o Fortaleza joga depois do Vitória, 2 horas depois. Se o Vitória perder e o Fortaleza vencer, ele vai dormir fora da zona de rebaixamento, porque ele passaria o Vasco, que só joga no domingo. Então, assim, na parte de tabela, na parte anímica, eu acho que deve ter, para um time que estava ali afundado, a campanha é muito ruim, continua ruim, mas matematicamente ela dá essa disposição de 10h30 da noite, assim, o jogo termina no horário normal, né? Assim, começa de 8h30, 10h30, se terminar tudo certinho, tá tem uma chance não desprezível de ficar fora da zona de rebaixamento. Então isso eu acho que deve mudar a atmosfera, até porque
O Castelão, a gente já tinha abordado aqui algumas vezes que os públicos pareciam uma torcida meio dispersa em relação ao risco que estava sendo a campanha. Eu acho que no último jogo já teve um princípio de mudança e esse agora eu acho que deve acontecer novamente. Tende a ter uma boa presença da torcida do Fortaleza. E nesse jogo contra o Botafogo, nessa volta de Renato Paiva, eu acho que ao Fortaleza não pode ser um jogo para Renato Paiva mostrar nada, querer assim, mostrar para o ex-clube, tá? Assim, inventar qualquer coisa, no tático e tal, ele tem que fazer o trabalho dele, assim. Tomara que não porque de vez em quando tem treinador tem disso, né? Um cara vai de inventar uma roda porque tá pegando o ex-clube para mostrar que tá vendo o que era, o que vocês abriram mão, o que vocês demitiram, assim. Então que não seja uma partida para Renato Paiva ter como prioridade mostrar que o Botafogo errou em demitir. A prioridade tem que ser o quanto o Fortaleza pode ser competitivo nesse jogo. E tende a ser, eu acho só que o Botafogo, aí as odds mostram isso, o Botafogo ele está começando a se mostrar competitivo fora de casa. Foi assim contra o Bragantino, sofreu um pouquinho lá no jogo da Copa do Brasil, tinha uma boa vantagem também, é verdade, mas conseguiu o resultado, conseguiu uma classificação segura e após o início, assim, mais ou menos, o Botafogo, ele é um time, assim, eu estava falando há pouco do São Paulo se aproximando do G6, o Botafogo está uma posição acima do São Paulo, inclusive. Então, assim, se eu estou dizendo que o São Paulo vai olhar a tabela e não tem como ignorar isso, por que o Botafogo faria isso? Sobretudo que ele vem a 2 jogos que não vence pelo Brasileiro, um empate e uma derrota, e é um time que o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro, não consigo imaginar, pelo volume de investimento que tem, que vai nos próximos anos, esse momento, quando o Botafogo viver esse momento, está até turbulento na questão da gestão, mas esse turbulento de muita receita envolvendo o Botafogo é um clube para ficar ali todo ano brigando pela sua posição na Libertadores. Então, é uma oportunidade matemática para o Fortaleza, eu concordo. Mas em termos de futebol, com o Botafogo aqui focado nesse jogo, e o jogo da Libertadores do Botafogo ainda tem um tempinho de descanso, ou seja, não é aquela lógica de ter que ir para Medellín no jogo de terça-feira, o jogo que é na quinta, então assim, a própria recuperação da equipe teria mais tempo. Eu acho o jogo perigoso, tá? Inclusive eu concordo até costumo discordar bastante da odds, na minha profundidade de conhecimento da área, mas nesse caso, pelo tanto que eu conheço, eu estou achando que o jogo aí é um jogo no qual o ideal é não ir, inclusive, tá? É um jogo muito aberto. É um jogo muito aberto. E o Botafogo muito descaracterizado, tá? Independentemente da questão da Libertadores na quinta-feira, o filho de Ancelotti, ele tem problemas, né, com suspensões, com lesões, com uma venda que acabou não acontecendo, mas não vai interferir, ou melhor, interfere negativamente, né, que é relacionado ao goleiro John. John estava sendo negociado com o West Ham, mas a negociação não foi finalizada. Ainda assim, John não entrou na relação de viagem para Fortaleza. Tá? Ou seja, além de não ter o goleiro titular, Ancelotti não tem Barbosa, principal zagueiro, Alexander Barbosa, né, que o Botafogo, inclusive, foi um balão, né, quando Barbosa chegou ao Brasil, ele tinha sido muito especulado no Fortaleza e, de repente, a notícia foi de que ele fechou com o Botafogo e virou líder, virou um símbolo desse Botafogo, tá? Então, Barbosa não joga, tá? Pantaleão, também zagueiro, segue fora. Nesse caso, vai ser preservado para quinta-feira, não vão antecipar o retorno dele. Mesmo caso de Cuiabano, lateral esquerdo, tá? Também está fora por lesão, não vai ter uma precipitação, fica no Rio de Janeiro. Alain Volante, tá? Também suspenso, desculpa, Alain Volante está suspenso, assim como Barbosa, tá? Tem mais, Marlon Freitas, volante, protocolo de concussão, não poderá ir para o jogo. Veja, são pelo menos 5 desfalques aí, tá? 3 ou 4 titulares, contando com o John nessa conta aí, vai para quase 5 titulares. E o possível Botafogo é o seguinte: Link no gol, Vitinho, David Ricardo, Massal e Teles, Danilo, Newton e Savarino, Montoro, Arthur, tá? E Cabral.
Arthur Cabral, no caso, né? Esse é Arthur, o ponta, e Arthur Cabral, o centroavante do Botafogo. Arthur Vitor e Arthur Cabral. Exatamente. Enquanto no Fortaleza, a novidade da semana foi a chegada de mais um goleiro, tá? Elton Leite. Né? O Fortaleza perdeu seu titular, perdeu o reserva imediato, João Ricardo e Breno, passou algumas partidas com o Magrão, né? Depois de duas infelicidades até, falhas contra o Grêmio. Ele perde a posição para Silvestre, que foi um reforço que o Fortaleza trouxe, mas que não havia uma confiança em Silvestre. Ele foi melhor na última partida contra o Corinthians, tá? Ele fez uma partida bem digna contra o Corinthians e segue como titular, porque o objetivo do Fortaleza é que Elton esteja regularizado para jogar na terça-feira contra o Vélez, tá? O Fortaleza, lembrando, tem Libertadores também. A gente está falando da Libertadores do Botafogo, mas o Fortaleza tem a sua própria Libertadores, tá? Mas como joga dentro de casa e como está numa urgência de Z4, a gente nem cogita qualquer posicionamento, tá, de Paiva que não seja escalar a força máxima. E esse é o desenho que a gente tem nas prévias aqui para a partida, tá? Silvestre, mais uma vez como titular. Mancuso, Mancha, Kusevich e Barbosa, Diogo Barbosa. Tá? Sacha, Marinho, Matheus Pereira, Sacha e Marinho. Prior, tá? Breno Lopes e Davidson. Essa é a prévia do Fortaleza para esse confronto no Castelão. Tá? O Fortaleza que tem ali uma chance de ganhar uma posição, ganhar 2 posições e sair do Z4 nessa rodada, tá? Fred, As odds, Ravel, de fato, eu tô na linha de Cássio. Eu não entraria com nenhuma aposta para nenhum dos lados, para absolutamente nada nessa partida. Eu ia começar por aí. Quando as odds da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, sugerem aí quase um retorno de 3-1 para os dois times que estão aí jogando o jogo, é um sinal de que há uma imprevisibilidade muito grande no resultado. E aí, via de regra, eu me mantenho afastado desse tipo de oportunidade, por assim dizer, porque é um jogo que, assim, você aumenta o risco, aumenta o retorno. E aí, meu perfil de apostador, de brincadeira, apostador amador que sou, é de tentar ir para os jogos onde você abaixa um pouquinho a expectativa de retorno, mas se aproxima mais da possibilidade de vencer. E aí, todos esses contextos que vocês mencionaram nos comentários de vocês fazem todo sentido, né? Um Botafogo muito mexido, com uma questão específica em relação ao goleiro John, que acabou falhando no jogo contra o Botafogo, ou contra o Cruzeiro, né, em casa também, inclusive, quando negociava sua transferência para o West Ham, que acabou não mais concretizando, né? O West Ham já anunciou o goleiro dinamarquês que estava no Leicester, então agora se tornou um problema porque, além de Léo Link repetir, já está confirmado como titular para essa partida, o goleiro Neto, brasileiro, que foi revelado aí na divisão de base do Atlético Paranaense, jogou na Fiorentina, enfim, tem uma carreira europeia bem grande, já foi oficializado também como goleiro do Botafogo. Então, nesse momento, o Botafogo tem 4 goleiros à disposição, vai ter que resolver esse problema. Para esse jogo, ainda conta com alguns desfalques, tem um jogo contra a LDU na quinta-feira, então é uma semana complexa, além de ter jogado também no meio da semana pela Copa do Brasil, enquanto Fortaleza não teve jogo pela Copa do Brasil. Então vem um cenário levemente favorável, eu diria, para o Fortaleza, apesar de me manter a distância desse jogo como apostador, mas eu acho que o Fortaleza tem uma responsabilidade maior de vencer essa partida, por jogar no Castelão. A diretoria do Fortaleza fez promoção de ingressos para esse jogo, já tem 16 mil torcedores confirmados, mas ainda tem aí ingressos promocionais, deve ir bem além. Então a expectativa é de ter um Castelão cheio. Esses jogos dia de sábado, assim, são jogos assim que eu particularmente gosto. Se fosse um pouquinho mais cedo, acho que seria melhor ainda, mas jogo dia de sábado é legal para você assistir no estádio. Bem noturnos os dois jogos ali, tanto do Fortaleza quanto do Bahia, muito na noite de sábado. Acho que passa um pouquinho aí. Se fosse 18h30, para mim seria o ideal até. Mas não deixa de ser um jogo dia de sábado, um jogo, uma oportunidade para você acompanhar o seu time jogando em casa. Tem algumas questões aí no time do Fortaleza, uma responsabilidade de vencer, esse reencontro que acaba tendo um sabor especial do treinador, mas eu estou muito pela linha de Cássio também. Acho que o Fortaleza tem que tentar
manter o seu estilo de jogo para se aproximar da vitória e não ser inventivo em razão desse componente subjetivo que seria esse reencontro do treinador português com seu ex-clube. Acho muito difícil um jogo de prever aí quem vai vencer, e por isso eu não tenho um palpite para essa partida não. Vai ser um jogo interessante de assistir, acredito eu. Na história, tá? A gente tem aqui a história do Fortaleza contra o Botafogo. E chama a atenção que nos últimos 6 jogos o Fortaleza não venceu nenhuma partida, tá? Foram 3 no Rio, 3 no Castelão, e os jogos do Castelão, o Fortaleza em 2022 perde por 3-1, em 2023 empata em 2-2 e ano passado empata em 1-1. Tá? Um retrospecto recente dos últimos 3 jogos entre as duas equipes no Castelão. Tá? Fortaleza não venceu, foi 1 derrota e 2 empates. E nas últimas 6 partidas, 4 derrotas, tá? E 2 empates, esses 2 empates no Castelão. Ou seja, no Rio de Janeiro, nas últimas partidas, o Fortaleza foi derrotado, tá? Desde 2020 não vence o Botafogo, tá? O retrospecto, então, aí é bem favorável ao time carioca para esse duelo do sábado. Ravel, voltamos então para o jogo que fecha a programação do sábado, quando o Bahia recebe o Fluminense na Fonte Nova. Tá? O Bahia que lançou uma nova camisa essa semana. As últimas camisas do Bahia, eu acho que elas estão indo para uma linha meio que ame ou odeie, né? Elas não estão indo ali pelo fácil, não está jogando fácil nas últimas camisas. Tá? O Bahia lança esse novo uniforme, deve ir a campo, né? Normalmente quando faz o lançamento do uniforme, estreia esse uniforme no jogo. Mas, para além da roupa que o Bahia vai vestir, as últimas impressões do time foram negativas, né? De um time que parece ter perdido um pouco a chama. Não a qualidade, não a organização, mas a chama. Tá? O jogo contra o Sport já deixou impressão negativa nesse sentido. Aquela partida lá no Castelão contra o Fortaleza tinha também desenhado esse time menos urgente, esse time menos intenso, com menos voracidade ofensiva, deixando muito jogo numa zona de conforto, tendo volume, mas não tendo ações. Tá? E contra o Retrô, na quarta-feira, o Bahia se colocou em risco de ser eliminado. Eu lembro que você aqui falou no nosso raio-x que não temia, que se chatearia se Ceni usasse os titulares, Ceni usou os titulares, e os titulares não venceram o jogo. E sequer tiveram controle absoluto do jogo. Porque o Retrô teve ali poucas, mas teve bolas para vencer a partida e levar para imprevisibilidade dos pênaltis. Imprevisibilidade até mais ou menos, porque o Retrô é um time que tem um bom histórico de pênaltis. Mas, de toda forma, a missão foi cumprida. Não teve nenhum dano na Copa do Brasil. Mas no Brasileiro, esses pontos que o Bahia está deixando pelo caminho, eles podem não ter um dano hoje. O Bahia é 4º colocado. Mas nessa rodada, por exemplo, está sob alcance de outras equipes. Improváveis, o Mirassol pega o Flamengo no Maracanã, ok. O Red Bull Bragantino perdeu força no campeonato, vem de 4 derrotas consecutivas. O Botafogo, a gente acabou de passar por ele, muito mexido contra o Fortaleza no Castelão. Mas eu acho, Ravel, que diante do Fluminense, o Bahia ele precisa dar uma resposta de contundência, né? Depois a gente fala um pouquinho do Fluminense, que vem tendo um jogo contra o América de Cali, tá? Na terça-feira, na Colômbia, pela Sul-Americana. E depois que passou na Copa do Brasil, o tom lá no Fluminense é de que o time é um time de Copas, né? Pegaram ali a campanha no Mundial e a classificação na Copa do Brasil e estão dizendo que o foco esse ano são as Copas. Pode ser que Renato Gaúcho dose alguma coisa aí, Ravel. Começando pela camisa, como você bem pontuou, Fred, acaba sendo, mais uma vez, né, uma camisa que foge um pouco das programações habituais de lançamento de camisa, mas eu até partilho da ideia de que terceira camisa é um pouco para isso, camisa comemorativa como foi a do Superman é para isso mesmo. Então essa camisa do Bahia vai dentro dessa linha mesmo.
É uma camisa que faz uma homenagem, inclusive, ao povo baiano, ao povo do interior, ao povo nordestino, e faz referência ao novo cangaço. Pessoalmente, eu te digo assim que eu achei a campanha de lançamento da camisa espetacular e a camisa em si eu não achei bonita. Tanto que eu, que normalmente compro as camisas do Bahia assim que são lançadas, essa eu vou passar. Essa eu não devo comprar logo de cara, não gostei tanto da camisa. E pelo que eu tenho visto aqui, o termômetro da minha bolha são opiniões divididas. Pessoas que gostaram muito, pessoas que de fato não gostaram nem um pouco. Eu estou nessa última bolha. Sobre o Bahia e esse jogo, Fred, eu acho que o único alento para a gente começar, na verdade, o único não, o principal alento para começar pelo aspecto positivo, é que todos esses elementos que você citou, e eu concordo com eles ficam mais ao largo do Bahia quando ele joga na Fonte Nova, tá? O Bahia jogando em Salvador é um time muito mais competitivo, empurrado pela torcida, que demonstra uma vontade de vencer, que se comporta de uma outra maneira, que tenta resolver os jogos muito, muito rapidamente, e que por isso eu já coloco assim o Bahia como consideravelmente favorito para esse jogo. Eu acho que o Bahia apresenta a sua melhor forma, a sua melhor faceta jogando em Salvador, jogando na Fonte Nova, e especialmente no Campeonato Brasileiro, onde o time busca de fato resolver seus jogos. Mas o momento recente é um momento que traz preocupações sim para o torcedor, especialmente aquele mais crítico, aquele que fica mais ressabiado quando você olha partidas acessíveis com pontos sendo deixados pelo caminho, né, como foi o jogo contra o Sport, como foi o jogo contra o Fortaleza, e em duelos de mata-mata também, como foi contra o Retrô, onde o Bahia não apresentou seu melhor futebol, mesmo utilizando aí, principalmente no jogo da volta, algo muito próximo da sua força máxima. Então, a luz de alerta está ligada de fato, há uma preocupação, há o fantasma da temporada de 2024 também rondando aí o pensamento, a cabeça, a cidade tricolor nesse momento, principalmente eu acho que na cabeça dos torcedores mesmo. Eu acho que tem um sentido, e para que essa nuvem se dissipe rapidamente, o Bahia precisa dar uma resposta nesse jogo. E aí eu acho que o Bahia tem a melhor oportunidade para dar essa resposta, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Fluminense, mas já dando um pequeno spoiler, eu acho que é um dos adversários mais interessantes para que o Bahia pudesse enfrentar. E Renato Gaúcho confirmou, viu? Confirmou já nessa sexta-feira. Pronto. Era isso que eu ia falar. Muitos garotos da base. Pronto. Eu já ia pegar, já então, deixou claro. Isso, é impossível repetir o mesmo time. Ninguém que jogou contra o Inter nas mesmas posições vai jogar em Salvador. E foi um jogo de muita entrega, tá? O jogo lá no Maracanã, na hora que o Inter empata o jogo, endurece, chegou perto até de fazer o 2-1 que levaria para os pênaltis. Assim, foi um jogo de muita entrega do Fluminense. Então, de fato, ali é um jogo onde o desgaste do Fluminense pode ser sim levado ao jogo seguinte, que seria esse contra o Bahia. Então, nesse caso de Renato Gaúcho, é uma escolha que nesse caso cabia, tá? É muito diferente daquela edição que a gente debateu sobre São Paulo e Vitória. Nessa, que o jogo é do Morumbi, esse jogo fora de casa, o jogo já teria uma dificuldade natural pela campanha do Bahia, e o que era mais importante para o Internacional, que ao contrário de São Paulo foi eliminado, no caso do Fluminense, o Fluminense se classificou. Então, assim, é meio que enquanto o São Paulo precisa dar uma resposta por ter sido eliminado, o Fluminense, por ter se classificado, ele consegue baixar um pouco assim a temperatura para o jogo seguinte. É por aí. E aí, como eu já ia citar isso justamente, assim, que Renato Gaúcho já tinha dado uma entrevista praticamente determinando ali que o time que vai enfrentar o Bahia em Salvador é um time completamente mexido, com garotos, com jogadores que não têm o mesmo nível técnico dos titulares, além das suspensões também que ele já teria para esse jogo, colocando o Fluminense numa condição muito vulnerável diante do Bahia, que é um excelente mandante. Então, de fato, eu acho que o jogo se apresenta como uma oportunidade para o Bahia, e o Fluminense está com a cabeça voltada para as Copas. E aí tem alguns motivos para isso, né? É um time que tem demonstrado uma performance recente interessante em campeonatos eliminatórios, ganhou Libertadores em 2023, fez um excelente Mundial esse ano, e tem um incremento de um treinador que sabe jogar competições com esse perfil. Então, faz sentido que o Fluminense vá por essa linha. O Fluminense que nesse momento tem 6 pontos a menos que o Bahia, e nesse confronto direto, caso perca, já fica com a distância aí de 9 pontos, né? Apesar de também possuir jogos a menos, assim como o próprio Esquadrão, mas é um time que vai acabar fazendo sentido para o tricolor das Laranjeiras optar por competições eliminatórias, apostar mais nesse perfil, né? De enfrentar, de jogar a Sul-Americana à vera, de jogar uma Copa do Brasil à vera, porque vai acabar ficando muito distante dessa zona de classificação para competições internacionais, sobretudo a Libertadores.
e aí acaba colocando força nessas competições para de repente conquistar um troféu e assegurar, sim, dessa forma a vaga na Libertadores para o ano que vem, acaba fazendo mais sentido. Então, eu acho que vai ser por essa linha que o Fluminense vai atuar. É muito estratégico para o Bahia, né? Porque nas edições de raio-x que a gente faz, um dos pontos que a gente tem sublinhado dessa campanha do Bahia é que, para ameaçar o G6 do Bahia, são poucos candidatos reais, assim, que se provam reais para ameaçar esse G6. Botafogo, São Paulo, o Fluminense já viria aí, né? Atlético Mineiro e Fluminense são os que a gente considera. O Fluminense ficando para trás, abrindo mão, focando em Copa do Brasil, focando em Sul-Americana. Renato Gaúcho, antes do jogo, dando entrevista. É claro que os garotos vão jogar sábado, né? Não dando nem imagem para dúvida. Então, é muito estratégico para o Bahia, como o Ravel falou. Abre 9 pontos de vantagem, vai distanciando o adversário que não vai ter o foco inteiro no brasileiro, tá? Aí você tem outros perseguidores ali, o Mirassol, que a gente sempre vai colocar interrogações em torno do Mirassol. O Red Bull Bragantino perdeu força demais no campeonato, tá? Perdeu na Copa do Brasil, 4 derrotas dentro do brasileiro, o time vem numa curva muito, muito negativa. Então, Ravel, é o cenário perfeito, tá? O que só não foi perfeito foram as últimas partidas do Bahia, e que ficou muito nessa questão de faltou instinto, faltou intenção mais clara, contundência maior. Tem informação de escalação, Ravel? Pulga segue fora, né? Pulga segue em recuperação, né? O Bahia deve ir a campo com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Mingo, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Kaique e William José. Esse é o time considerado hoje o melhor que o Bahia tem à disposição, sim, força máxima. Mais uma vez, dando evidências claras de que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, como tem que ser, né, Fred? Apesar da gente ter visto agora mais do que nunca, né? Total. Apesar da gente ter visto uma classificação de Copa do Brasil e, mais do que isso, uma abertura de horizontes para que o Bahia ultrapasse seu recorde de limite onde o time já conseguiu ir nesse tipo de competição. Mas o Campeonato Brasileiro ele se apresenta de fato como uma oportunidade para o Bahia conseguir também uma classificação histórica nos pontos corridos. É sempre bom a gente lembrar. O Bahia tem 29 pontos, se vencer esse jogo já bate o seu recorde de pontuação no turno com 3 jogos ainda a fazer. Com 2 jogos ainda a fazer, né? Esse vai ser o 17º jogo do Bahia, ainda teria o 18º e o 19º. E já ultrapassaria o seu recorde que é de 31 pontos, indo a 32. Além disso, o Bahia conseguiu fechar o Campeonato Brasileiro passado com sua melhor pontuação na história, com 53 pontos e na 8ª colocação. Nesse momento, o Bahia é o 4º. Tem 3 clubes à frente dele, que são, de fato, os 3 times que a gente tem sempre colocado aqui como postulantes ao título. E, imediatamente atrás, eu estou dividindo nesse momento da competição, em 2 blocos aí como times que o ameaçam. Botafogo e São Paulo, apesar de, na pontuação, São Paulo está um pouco mais distante, mas é o clube do momento que surge como uma maior força para passar o Bahia, para concorrer com o Bahia no médio prazo. E um segundo bloco aí com o Atlético Mineiro, com o Fluminense, com o Corinthians, né? E aí coloca o Mirassol e Red Bull, por tudo que a gente já sabe desses clubes, como times que vão correr por fora. Então a importância de você vencer o Fluminense como um concorrente direto nessa posição, para fazer o Bahia ficar bem, de fato, com a distância interessante, estar bem posicionado e quebrar seus recordes na campanha de pontos corridos, é salutar, Fred, e passa indubitavelmente por essa partida. Perfeito, tá? Vamos ver um pouquinho da história, tá? De Bahia e Fluminense. O Bahia tem mais derrotas, né, do que vitórias, do que triunfos, como vocês gostam. 7 triunfos, 11 derrotas, tá? Mas na história recente, um equilíbrio, tá? Sobretudo de 2021 para cá. E nos últimos 3 jogos na Fonte Nova, 3 vitórias, tá? 2-0 em 2021, 1-0 em 2023 e 2-1 ano passado, né? Ou seja, o cenário histórico está bem de acordo com o que a gente pensa para a partida, tá? Inclusive, eu vou voltar ali para a tela anterior para a gente falar das odds, porque 1,69, 1,70 com essa confirmação de Renato Gaúcho,
Eu acho a melhor das apostas que surgiram até aqui, tá? No nosso programa. É a melhor das apostas que surgiram até aqui no nosso programa. 1,70. Esse jogo, ele fica muito próximo de uma não, certeza de resultado, não tem como dizer. Mas é o mais próximo possível disso, tá? É de fato um jogo em que há uma tendência muito grande e muito clara de que o Bahia prevaleça sobre o Fluminense. Na tela anterior, a gente acabou... Eu fiz a apresentação e não passei, tá? Então, para a gente fechar o sábado, antes de entrar nos jogos do domingo, eu queria voltar para esses 9,95 do Mirassol contra o Flamengo, tá? É uma isca, é uma armadilha para todo mundo olhar. Porra, esse Mirassol faz um campeonato muito digno, só perdeu 2 jogos, não é tão pato morto assim. Eu vou arriscar contra o Flamengo no Maracanã. É uma armadilha ou tem caminho aí? Pode ser. Vai ficar, Cássio. Fala, Cássio. Manda, Cássio. Pode ser que o 9,95 do Mirassol faça sentido. Mas o 1,32 do Flamengo, eu acho que porque o Mirassol está sendo muito difícil de ser batido. Como o Fred bem falou, é um time que tem 2 derrotas. Não dá para dizer que um time que tem 2 derrotas, o outro lado, ainda que seja o Flamengo, que o outro lado tenha uma odd que é basicamente um valor que dá certeza de vitória. Um valor que se aproxima, que praticamente deixa a vitória como... Tanto por isso que paga tão pouco. Não acho que o Mirassol vá vencer o jogo, mas a chance do Mirassol endurecer a partida, como vem fazendo basicamente todos os jogos da sua campanha, é muito real para que o Flamengo, mesmo que seja muito favorito e seja muito melhor, mas 1-3-2, eu acho que, assim, não vejo tanto sentido, não. Acho que o Flamengo deve vencer o jogo, mas 1-3-2 parece uma facilidade muito maior do que a partida se apresenta. Eu acho interessante esse jogo, Fred e Maestro, justamente por um motivo assim bem destacado. São simplesmente as 2 equipes que menos perderam no campeonato. É um confronto de 2 equipes que menos perderam no campeonato. Flamengo e Mirassol perderam apenas 2 partidas. Então, eu acho que essa odd de 9,95 diz mais sobre a expectativa do Flamengo conseguir repetir aquilo que ele também tem construído nesse campeonato, que é ser um ótimo mandante, um time que toma pouquíssimos gols jogando no Maracanã. Mas eu acho que a gente também não pode deixar de considerar que o Mirassol é um time que está invicto há 8 jogos, salvo engano, né? Então é uma equipe que também não perde, é uma equipe que vende caro os seus reveses, por assim dizer, né? Mesmo que empate dentro de casa algumas vezes. O último jogo contra o Vasco abriu a vantagem de 2 gols, depois tomou 2 gols, aí saiu, conseguiu fazer o terceiro, mas enfim, é um jogo interessante, porque eu acho que ele traz, para além dessas odds que estão na tela, Fred, outras oportunidades, né? Por exemplo, o empate está pagando 5, e o Mirassol, o empate está pagando 3, e caso alguém deseje colocar aí uma moedinha, um empate com o Mirassol devolvendo caso vença, está pagando 4,15. Então é um jogo que apresenta algumas oportunidades ligadas ao empate também. Eu acho que vale o apostador amador, assim como a gente aqui, que dá uma brincada com o troquinho do pão, dá uma olhada nessas odds ligadas ao empate, ou o Mirassol devolvendo em caso de empate também. São oportunidades para esse jogo. Eu não iria não, tá? Agora eu concordo com o Cássio. Eu acho que esse 9,95 é uma isca, mas eu não iria no 1,32 de jeito nenhum. Aí eu tô na linha de Cássio. 1,32 de jeito nenhum, tá? Porque o Mirassol tem dado provas, né, de resistência. Agora, que o Flamengo é super favorito, é óbvio que o Flamengo é super favorito, né? Joga contra o Inter, tem foco aí direcionado para Libertadores? Tem. Mas Felipe Luiz, até porque caiu na Copa do Brasil e o discurso dele é de priorizar o brasileiro, ele não pode não vencer o Mirassol em casa, porque aí complica até a situação dele. Tá? Complica até a situação dele. Então, a gente, de fato, reconhece o favoritismo absoluto do Flamengo. Eu só não iria com o meu dinheiro. Mas o favoritismo absoluto, a gente reconhece. Eu não vou dizer aqui, vamos colocar aí R$300 para ganhar R$100 fácil.
Né? Porque seria isso, né? O cara pega R$300 aí, coloca no Flamengo, fica nessa armadilha de ganhar R$100 fácil. Eu não iria, tá? Eu realmente não iria. Eu acho muito mais fácil ganhar no Bahia, mas muito mais fácil. Esse 1,69, 1,70 do Bahia, talvez quando você estiver vendo esse vídeo já nem esteja mais. Porque vai ecoar esse Fluminense com garotos da base. E aí essa oportunidade. Se você estiver vendo esse vídeo, para aqui, abre a Bet Nacional, vê se está lá 1,69, 1,70, 1,65, 1,60. E aí sim, o Bahia é a grande aposta até aqui, né? Dos jogos do sábado que a gente viu. Agora a gente vai para os jogos do domingo. E já para começar, abrindo ali a série de partidas do domingo, a gente tem, são 4 jogos no domingo, a gente tem Palmeiras e Ceará, jogo que marca o fim do corredor polonês do Ceará. O Ceará pegou em sequência Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Detalhe, ganhou do Cruzeiro e empatou o Flamengo. Já fez mais do que se projetava dentro desse corredor. E chega vivo para jogar no Allianz Parque. Até porque, do outro lado da moeda, o Palmeiras adquiriu uma crise depois de novamente ser batido pelo Corinthians, tá? Perdeu dentro do Campeonato Paulista, perdeu o jogo de ida, perde o jogo de volta, a torcida pela primeira vez agiu de forma mais dura, xingando, criticando, vaiando o técnico Abel Ferreira. Ele sinaliza que essa reação da torcida frustrou, deixou a relação partida, quebrada, e é esse o cenário que o Palmeiras tem, que o Ceará tem pela frente. Um Palmeiras meio ferido. Um Palmeiras naquele momento que a crise está se abrindo, que é um momento perigoso. Tá? É às vezes um joguinho como esse do Ceará que vem e agrava totalmente o quadro. A eliminação acontece, deixa o cenário péssimo, vem um joguinho perigoso de um time como o Ceará que sabe marcar, e aí o cenário pode se agravar. Com um ponto importante, o Palmeiras vai para Lima, no Peru. Essa semana, quinta-feira, tem Libertadores, tá? Universitário e Palmeiras. Como é o cenário do Ceará para esse jogo? Vocês acham que depois de mostrar consistência, inteligência, frieza e virtudes contra o Cruzeiro e repeti-las contra o Flamengo, o Ceará chega mais vivo do que a gente imaginava 3 rodadas, sem dúvida alguma. Mas o quão vivo, o quão no jogo ele realmente está para essa partida, Cássio? Depois das 2 partidas anteriores, onde é curiosidade que o Ceará encarou tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo na condição de líder. Assim, acho que não só estava lá em cima, mas o Cruzeiro era o líder, o Ceará foi lá e venceu de virada. O Flamengo assumiu a liderança por causa daquele jogo, aí o Ceará vai lá, reage e faz com que o Cruzeiro volte a ser co-líder junto com o Flamengo. Ou seja, as mudanças na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro passam pelo que o Ceará fez, tanto na vitória em Belo Horizonte quanto na reação para o empate no Castelão, diante de 57 mil pessoas. Inclusive, a gente tem até um vídeo aqui no canal sobre as faixas que o Ceará trouxe, tá? E se você olhar no nosso feed lá sobre o clube para torcer que o Ceará colocou o mosaico lá. Sobre esse jogo do Palmeiras, a gente estava, no início, há 10 dias, a gente estava com um cenário bem crítico em relação ao que o Ceará viria, que ele estava encaminhando, inclusive, não se surpreenda se o Ceará passar por esse corredor polonês e como ele vinha numa sequência de resultados, de ficar com 8 derrotas em 9 jogos. E no fim das contas, porque a gente estava colocando talvez 0, e não seria um absurdo zerar nessas partidas, tá? É um jogo em casa contra o Flamengo e fora contra o Cruzeiro, que estava invicto, era o melhor mandante, e fora contra o Palmeiras, onde é muito difícil de todo jeito. O Ceará já vai com 4 pontos para pegar o Palmeiras. Eu acho que ele vai, Fred, para essa rodada, para esse jogo, ainda que seja uma oportunidade pela forma como está pressionado o Palmeiras, como franco atirador. Eu acho que o Ceará tende a fazer uma partida mais tranquila, de talvez até se arriscar um pouco, porque essa partida, para o que era a campanha do Ceará, esse jogo, ele não deveria ter um peso nas contas que o Ceará faz, pensando para onde ele vai para a Sul-Americana, se vai se aproximar do G6, se vai permanecer do Brasileiro. Eu não acho que ele olhou, se não ponto aqui, está morto.
na hora que ele se viabilizou para esse jogo, eu acho que o Ceará tem que fazer uma partida onde, como ele não está mais pressionado, ele poderia estar muito pressionado, tá? Junto com poder ser o jogo de 2 times sob pressão. Mas como ele distensionou completamente esse cenário, o Ceará, nesse momento, ele precisa aproveitar o momento do Palmeiras. Eu acho que o Ceará já tem a estratégia dele de jogar fechado, ser um time mais reativo, mas mais do que isso, é ser isso até o limite, porque poderá forçar o Palmeiras a errar. Porque se o Palmeiras ele tiver alguma dificuldade para abrir o placar nos primeiros minutos, a tendência é de um Allianz Parque hostil, como já foi naquela reta final do Corinthians, que levou um lailô do Corinthians, e a reação que teve contra o Vitória não vai atenuar em nada esses 2 jogos que o Palmeiras teve contra o Corinthians, então é como se esse jogo do Vitória não tivesse existido. O que o Ceará vai pegar no Allianz Parque é um Palmeiras que vem de 2 derrotas para o Corinthians, que vem de uma eliminação dura para o Corinthians, e que o que Condé pode fazer é explorar isso ao máximo. Explorar se segurar pelo menos meia hora de jogo, eu acho que o Allianz Parque já tende a ficar... Não é pró-Ceará, não ficaria pró-Ceará, mas ele ficaria anti-Palmeiras, assim, que são coisas diferentes, que ficaria uma torcida mais preocupada em... Já é uma torcida assim, da turma do amendoim, o clássico lá do antigo Palestra Itália, mas com um cenário dessa forma, se a reação do Palmeiras não foi muito rápida nesse jogo, ele vai trazer o jogo do Corinthians muito rapidamente também para essa partida. Então, eu acho que o Ceará tem que trabalhar muito o emocional desse jogo lá no Allianz Parque. O time vai inteirinho, tá? Fernandinho, que não é titular, é ausência, mas o time atravessa, né, esse bom momento do campeonato. Começaram a chegar os reforços, né? Vina, obviamente, ainda não tem condição de jogo, faltam documentos ainda chegarem, e ele ainda está num processo de recondicionamento físico. Zanocelo, volante do Santos, né, foi oficializado. Rodriguinho, emprestado pelo Cruzeiro, né, esses jogadores estão oficializados. Paulo Baia, né, do Fluminense, foi bastante especulado, ainda não foi definida a negociação. Ou seja, o Ceará vai, enfim, dando uma reorganizada no elenco, porque precisa. A gente sabe que a campanha do Ceará, a gente mostrou no último raio-x, é uma campanha até aqui com a margem de segurança muito boa em relação ao Z4. A gente projetou que esse corredor polonês acabaria com essa margem do Ceará, deixaria o Ceará ali 100% dentro do contexto de zona de rebaixamento. Imagina o Ceará fechar essa sequência com 18, que é a quantidade de pontos que ele tinha, ou 19, tá? Não, o Ceará já foi para 22. A zona de rebaixamento está lá atrás, com 15 pontos. Tá? Tem uma margem boa para o Ceará nesse momento. Ele vai fechar o turno, fica faltando ainda a partida contra o Fluminense, mas ele vai fechar esse turno com a margem segura, aconteça o que acontecer no Allianz Parque. Isso dá a ele uma tranquilidade para o jogo, como o Cássio falou. E aí, Ravel, o Ceará, com esse cenário de conforto, de conforto de ambiente, de poder jogar, deixando que o Palmeiras se precipite. Léo Condé consegue organizar esse time muito bem atrás. E tem uma força ali com os 2 Pedros puxando contra-ataques na frente. Pedro Raul, né, Pedro Henrique, Galeano tá bem. Eu não sei se Condé repete a estratégia de deixar Mugni para o segundo tempo, que foi a estratégia utilizada no Mineirão contra o Cruzeiro. Tá? São cenários que, sim, abrem mais portas do que a gente imaginaria que essa partida tivesse para o Ceará, Ravel. Com toda certeza, Fred. Concordo 101% com o que trouxeram você e o Maestro, porque eu acho que, assim, independente do que vai acontecer em termos de resultado lá no Allianz, na minha avaliação, o Ceará sai muito mais forte desse corredor polonês do que qualquer pessoa poderia projetar. Né? A título de comparação, mesmo que o Ceará perca do Palmeiras, ele vai ter conseguido 4 de 9 pontos, que coloca diante dos 3 principais adversários que qualquer time tem no Campeonato Brasileiro, o Ceará com o mesmo aproveitamento que ele já tinha na campanha. Ou seja, normalmente, os times eles perdem performance, perdem pontuação quando joga contra o top 3 do Brasileirão. E o Ceará não. O Ceará conseguiu, já em 2 jogos, 4 pontos, que seria o suficiente para em 3 partidas, aí, considerando uma eventual derrota, ter o mesmo aproveitamento que ele conseguiu ter até agora no Campeonato Brasileiro.
E eu não trataria assim como nenhum absurdo, apesar de considerar o favoritismo do Palmeiras, o Ceará conseguir mais pelo menos um ponto aí. Porque o ambiente, para mim, se inverteu. Ele é favorável para o Ceará, em razão de tudo que conseguiu fazer. Independente de não conseguir vencer, tem um próximo jogo contra o Red Bull com o Castelão provavelmente lotado, já na rodada, com um jogo que está agendado, né, já que o Ceará ainda tem um jogo com o Fluminense sem data. E o Palmeiras não. O Palmeiras vive nesse momento eu vou chamar de princípio de crise de uma maneira bem atenuante aqui, tá? Porque a competição, a pontuação do Palmeiras é interessante no Brasileirão, mas as eliminações em sequência no Allianz, né? Um time que perde muito mata-mata decidindo em casa, todo o contexto, ambiente que se criou ali, contrário a Abel, muitos xingamentos, protestos no último jogo, na eliminação no Derby Paulista, tudo isso coloca uma carga emocional lá em cima para um time que já não consegue fazer valer tanto o seu mando de campo quanto outras equipes nesse Brasileirão. Então eu acho que é um jogo que ganha um contorno interessante, propício para o Ceará cometer o crime. Não, obviamente, não colocaria o Ceará como favorito para a partida, mas eu acho que é um jogo de oportunidade, sim, para que o Vozão minimamente saia forte desse corredor e possa pensar o seu campeonato aí daqui por diante com mais possibilidades de se apresentar de uma maneira mais favorável do que a gente imaginava antes dessa tríade de jogos difíceis aí, que começou com o Cruzeiro, com uma vitória fora de casa, um empate em casa com o Flamengo e agora o jogo contra o Alviverde, que dos três é o time que atravessa um momento mais complicado. Portanto, eu acho que o Ceará, com maturidade, pode conseguir sim um resultado interessante para si. E agora a gente vê na tela o histórico do Ceará contra o Palmeiras, tá? São 4 vitórias do Ceará, 7 do Palmeiras. Detalhe, que na última vez que se enfrentaram em São Paulo, o Ceará venceu por 3-2 esse jogo em 2022, tá? Lembrando que esse histórico que a gente traz dentro desse programa é o histórico na Série A dos pontos corridos, tá? Um desempenho equilibrado, na medida do possível, aí do Ceará contra o Palmeiras. E dentro do Allianz, depois de uma série histórica de resultados negativos, a última lembrança é a melhor possível, tá? Para o Ceará fica aí o registro histórico, tá? Dos duelos desde 2006 até hoje. Para a gente fechar esse programa no foco dos clubes do Nordeste, é a partida que fecha o domingo, tá? Jogo bem tarde no domingo também, entre Grêmio e Sport. E aí, o que salta aos olhos, antes de qualquer outra coisa, é o impressionante histórico recente do Sport contra o Grêmio, Cássio. Nos últimos 10 anos, foram 12 duelos pela Série A, o Sport tendo perdido um único duelo em Porto Alegre. São 8 vitórias do Sport, 3 empates, e essa única derrota foi logo um 5-0 em 2017. Aqui no Luxemburgo, na coletiva, assim, soltou os cachorros. Né? Foi, exatamente. Saiu queimando o jogador e tudo mais, tá? E aí, talvez o que chame mais atenção, Cássio, eu não sei se 8 vitórias, 3 empates e uma derrota chamam mais atenção do que dos últimos 5 em Porto Alegre, são 4 vitórias do Sport. Se o presente não traz nenhum fio de esperança, ou até diria que depois das últimas partidas o presente traz fios de esperança. 4-5 é chato, viu? Mas a história é bem favorável, né, cara? Essa história recente, no caso. Essa recente, porque o Grêmio, e detalhe, tirando essa imagem que está na tela, isso mudou a história do jogo, porque o Grêmio era um dos piores adversários na história do Sport. Eu nem falo assim sobre confrontos históricos, porque aí continua sendo. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, 89, eliminou o Sport nas quartas de final do Brasileiro de 2000, que era um dos melhores times que o Sport já teve. Mas mesmo, e era além desses cenários, tinha um retrospecto muito largo, mas aí o Sport foi reduzindo e assim, foi reduzindo consideravelmente a ponto de ir lá em Porto Alegre, assim, alguns torcedores do Grêmio já diziam, vai ser logo aquele Sport agora, de ser... Enquanto a gente fica aqui meio ressabiado, o outro lado parece que enxergar uma dificuldade maior nessa partida. E, assim, a história mostra
não vai entrar em campo, mas a história mostra que o Sport vem tendo bom desempenho lá. O que é curioso é o seguinte, um outro ponto. É só quando foi criada a Arena do Grêmio, tá? Porque no Olímpico o Sport não venceu. O Sport não venceu no Olímpico. Aí o Grêmio inaugura o estádio dele, o estádio novo, e lá o Sport realmente tem... Acho que tem mais vitórias do que o Grêmio se brincar lá no estádio novo dele. Não, certamente. No novo, acho que é porque tem alguns anos antes, mas acho que o Sport estava na primeira divisão, ali que é 2012, né? Era só colocar 2 anos a mais, é bem possível. O Sport tem a tela inteira, Cássio. O Sport perdeu em julho de 2012, em outubro de 14 e julho de 15. Né? Depois disso, só aquela de 17. Isso na primeira divisão, né? Porque tem a última vez que eles se encontraram, na verdade, foi na Série B, de 22, e o Grêmio venceu 3-0. Para aquele dado que a gente está trazendo da Série A, mas para colocar, porque teve um confronto recente na Série B e o Grêmio venceu, mas o Sport acaba tendo esse bom desempenho lá, e acho que é um ponto positivo para o torcedor do Sport se abraçar, porque ele tem esse jogo agora contra o Grêmio fora, volta para pegar o São Paulo na ilha e depois sai a pegar o Palmeiras. Se desses 3 jogos o Sport não vencer nenhum, ele igualará a pior largada da história dos pontos corridos, que é passar 19 jogos sem conseguir uma vitória. Nesse momento já está na segunda pior, já igualou, e a pior tem 19, que é a Chapecoense de 21. A Chapecoense ganha no primeiro jogo do retorno. Enfim, o Sport está com essa missão, e além dessa parte histórica, Fred, o Sport tem uma estreia, deve ter uma estreia, pelo menos o jogador à disposição, né, que é a Aderlan, que já entrou no BID. Entrou no BID enquanto a gente gravava aqui, tá? Foi até bem curioso. O goleiro do Fortaleza, Elton, também entrou enquanto a gente estava gravando aqui. Zanocelo, do Ceará, mesma coisa. Assim, enquanto a gente estava gravando, o BID foi gerando na alta. E nessa parte do Sport, em lateral, a Aderlan. Por outro, veja só, vai ser uma contradição. Mas eu não colocaria de titular, não, tá? Eu manteria Matheus Alexandre, que se viabilizou nesse último jogo. Com certeza. Matheus se viabilizou nessas últimas partidas. Tem a volta de Lucas Lima, né, que cumpriu suspensão contra o Bahia, né, no Clássico Nordestino do sábado passado. E não tem tantas novidades, não. Essa a pauta do Sport é a mesma, é tentar fazer o carro andar um pouquinho. Exatamente, cara. Agora, o Grêmio, a gente falou há pouco de espelhar o adversário do Palmeiras, pelo menos na minha visão, o Ceará explorar o Palmeiras, o momento do Palmeiras. O momento do Grêmio é ruim. O momento do Grêmio assim, é bem complicado, e o Sport é tão lanterna nesse campeonato que, se o Grêmio não conseguir se impor, talvez na velocidade que conseguiu contra o Fortaleza, com 2 gols de pênalti, não sei se a torcida vai encarar meia hora de 0-0 com um lanternaço como o Sport, não, tá? Então, assim, o Sport está tão no pré-sal assim, da classificação que ele não permite que o adversário... Ele faz com que o adversário não consiga ter paz de sua torcida se você não conseguir... por exemplo, o próprio confronto entre Sport e Bahia. Eu vi a torcida do Bahia, ficou assim muito... Claro, tem questão de Bahia, mas ficou muito indignada com o resultado. Mas durante o jogo ele ficou assim, até perigoso para o Bahia em alguns momentos. Mas assim, querendo ou não, era uma lanterna muito grande para você desperdiçar a chance de vitória. Você não dá para dizer que um time que não ganha de ninguém, que você vai jogar fora de casa e que não é uma oportunidade de vitória. Ou no caso do Grêmio, jogando em casa. Mais ainda, que você vai desperdiçar a oportunidade de vencer uma lanterna de 6 pontos em 16 jogos. Enfim, o Sport, numa escala menor, porque o clube está numa escala menor em termos de desempenho nessa competição, bem menor, melhor dizendo, ele deveria fazer a mesma lógica do Ceará, tentar explorar o Grêmio para trazer a atmosfera do jogo para si. É isso, Cássio. Eu acho que o ponto fundamental é esse, tá? A volta do Lucas Lima é importante, a gente até debateu o quanto a saída dele na reta final do jogo contra o Santos tirou, né, competitividade do time, combatividade do time no meio de campo, tá? Não que ele seja um grande marcador, mas ele é um cara que entende um pouco melhor as curvas do jogo, o prender a bola, o dosar o ritmo, o acelerar. O Sport sentiu falta dele no jogo contra o Bahia, mas fundamentalmente na reta final do jogo contra o Santos. E aí, com o Lucas Lima, você tendo Mateuzinho, que vem se comportando muito bem, Derek, que vem se comportando bem, o Sport vai ganhando mais jogos com essa nova forma de competir. É um time
qualificado o suficiente para uma campanha de recuperação e permanência? Claro que não. Eu até arrisco dizer, Cássio, que se tivesse começando do zero, o Sport, com esse time que está jogando, da forma que está jogando, ainda seria um fortíssimo candidato ao rebaixamento. Se tivesse começando do zero. Por quê? Porque já tem algumas partidas e não tem nenhuma vitória. Então a gente não é simplesmente impossível de você ficar dizendo que esse porque time... é fragilizado tecnicamente, cara. Não, então, e como esse time não responde, ainda não tem vitória, você não tem como dizer, pô, como é que ele brigaria contra o rebaixamento? Como é que eu vou dizer que um time que briga contra o rebaixamento não tem vitória? Aí é muito. Você trava a análise nesse momento. No momento onde você diz, ó. Eu ainda acho que é um ponto, Cássio, muito técnico também, sabe? Porque a gente tá olhando aqui dizendo que o jogador que não... É claro que é técnico, tem justo a ver com isso. É tanto técnico que ele não consegue ganhar um jogo. O jogador que não estava acertando no Cuiabá virou solução no Sport na Série A. Né? Mateuzinho, que caiu com o Criciúma. Não foram super jogadores que o Sport trouxe. Foram jogadores de composição de elenco, tá? De preenchimento de lacuna, que estão conseguindo dar ao Sport uma melhor capacidade de jogar os jogos. E é só isso, tá? E é só isso. Por isso que não dá para ter nenhum aspecto otimista de achar que esse Sport já está pronto para trazer o Grêmio para uma cilada e vencer o jogo. Não. O que a gente pode dizer é o Sport está pronto para marcar um pouco melhor, para ter uma clareza ofensiva. Isso faltava muito nos trabalhos que o Sport teve esse ano com o Pepa e com o Antônio Oliveira. Uma clareza, uma verticalidade melhor. O time do Daniel Paulista é mais objetivo. Não fica tanto prendendo a bola, mas busca soluções mais rápidas. E o Sport tem respondido bem, sobretudo com esses jogadores, né, que eu falei, Mateuzinho, Derek, que deram uma nova vida ali na frente. Barleta, muito mal nas últimas partidas. Tenho até dúvidas, Cássio, se já seria o caso de perder a condição de titular ou não, tá? Acho que não, porque Daniel não abre mão de jogar com 2 atacantes abertos, e eu acho que Léo Pereira, até pelo gol perdido, ele não ganha aí imediatamente a condição de titular. Acho que a gente vai ter Barleta por mais um jogo, tá? Ravel, para as odds que revoltam o Cássio, a gente vê aí Ceará paga muito mais, Fluminense paga muito mais, Mirassol paga muito, muito, muito mais. As odds não desistem por inteiro do Sport, rodada após rodada. O Sport tem uma odd ali, como se fosse só... Todo jogo da ilha é favorito. Do Z4. Odds convidativas, odds que sempre dão uma tônica. Eu acho que as odds entram nessa tônica da esperança, Fred, que você até citou e que estão mencionadas também na nossa tela. Só também trazendo um ponto que endossa essa esperança, de uma análise mais de fora, o próprio Rogério Ceni, antes do jogo contra o Bahia, e não pareceu ser um discurso de autodefesa, não, tá? Ele chegou a falar assim, na avaliação dele, o Sport vinha apresentando um maior índice de competitividade mais recente e que perdeu parte dos seus pontos aí no histórico dos jogos com Daniel Paulista de uma maneira mais circunstancial, muitas vezes até faltando detalhes, né? Ele chegou até a dizer, o Sport vem perdendo jogos por detalhes. Então eu acho que esse ponto em relação ao esse desequilíbrio entre performance e pontuação no histórico mais recente, eu acho que é algo que é visto por todos. Além disso, eu coloco que esse Grêmio não me convence. Esse time do Grêmio joga um futebolzinho safado nesse Campeonato Brasileiro. Nos jogos mais recentes, onde conseguiu vencer, sempre teve ali um pênalti, às vezes bem marcado, às vezes polêmico. Né? Às vezes às vezes 2. Exatamente, Fred. Então, assim, é uma oportunidade, se você olhar aí nessa questão do histórico. É óbvio que é difícil apostar no Sport, afinal de contas ainda não venceu no Brasileiro, mas eu acho que, assim como eu tinha falado assim, sobre como para o Bahia era oportuno enfrentar o Fluminense nesse momento para recuperar a confiança, talvez não tenha mais do que 2 ou 3 times aí que fossem tão interessantes para o Sport enfrentar nesse momento do que o Grêmio, por toda essa questão de um futebol gélido que não consegue atrair a sua torcida, a confiabilidade do torcedor. O próprio Mano Menezes já esteve na Berlinda recentemente, foi eliminado da Sul-Americana,
né? Já foi eliminado também para o CSA na Copa do Brasil, envolvendo polêmicas, nesse caso, contra o Grêmio. Então, eu acho que o Sport tem aí uma oportunidade, sim, de repente, conseguir dar o passo a mais que falta para esse time passar a pontuar melhor, a conseguir sua primeira vitória no campeonato, já que minimamente passou a competir. A gente já debateu isso aqui em vários outros programas do nosso canal, que eu reforço aqui, peço para que a galera curta, se inscreva no nosso canal, de que falta o Sport conseguir traduzir essa evolução que por vezes se parece tímida, mas que em alguns outros momentos talvez já tenha evidenciado que o Sport está deixando escapar em alguns jogos por pouco uma sorte melhor, tá? Então eu diria que é uma oportunidade sim para o Sport. E do lado do Grêmio, o único aspecto positivo que eu consigo ver não é nem jogar em casa, afinal de contas o histórico diz que o visitante nesse confronto, o visitante no caso o Sport, tem conseguido render melhor. O único aspecto positivo é ter tido uma semana livre de trabalho para de repente conseguir fazer os ajustes que precisa para poder voltar a vencer e jogar bem, porque o momento do Grêmio também não é muito bom. Nesse momento está mais próximo do Z4 do que qualquer outra pretensão no campeonato. Então é um confronto que o Grêmio tem um favoritismo natural por jogar em casa, num campeonato onde os mandantes costumam ter melhor sorte, mas dos confrontos que o Sport vai ter aí até a segunda rodada do Brasileirão, eu diria que é aquele mais acessível, com possibilidade de chegar a essa primeira vitória rubro-negra, Fred. De fato, falar, Cássio, em relação aos próximos jogos, acho que sim. É isso, tá? Importante todos os posicionamentos que a gente trouxe aqui para deixar claro que existe uma porta entreaberta aí para o Sport tentar, mais uma vez, né, não perder na Arena do Grêmio. Ô Cássio, segue aquela lógica de que não dá mais para considerar empate resultado positivo em contexto algum, ou num jogo como esse, se trouxer um empate, vai ali para o ponto somado e segue a vida? Eu acho que internamente o Sport, ele... A gente fala que tá rebaixado, mas eu acho que Daniel Paulista não deve começar um treino com essa vibe, não. Eu acho que se conseguir uma vitória na cabeça dos caras, assim, imaginando. Se consegue essa vitória, traz o próximo contra o São Paulo, o jogo contra o São Paulo, o próximo vai estar perto da Libertadores. A gente estava falando tanto ali do São Paulo, da Libertadores, sim. Seria a mesma lógica lá de São Paulo. Pô, se vai vence esse jogo, 2 jogos da Libertadores, né? E isso, se vence esse jogo, o próximo jogo do São Paulo possivelmente seria um time alternativo, sobretudo se de repente o Atlético Nacional ganhar o primeiro jogo, que forçar ainda o São Paulo a ter uma preparação maior para o jogo de volta. Então eu não tenho como achar que os caras não pensam nessa forma, já que faltam 22 jogos. Porque essa campanha realmente a gente está sentenciando o time, que de fato parece estar rebaixado mesmo, mas que faltam 22 partidas. A questão é, beleza, faltam 22, mas vai ganhar 11? Não vai ganhar 11. Assim, vai ganhar metade? Dificilmente vai ganhar metade. Mas para quem faz tem que acreditar. Então eu acho que se a pessoa está nessa linha, ela não deveria abraçar o empate, não. Assim, claro, Fred, assim, se o jogo tá muito difícil, você empatou com todo o Vitória. Claro. Sim, mas assim, se tá um modorrento, porra, é melhor tentar alguma coisa. O clube, veja, quem analisa no nosso papel, a gente pode até achar que tá rebaixado. Quem faz o clube, faltando 22 rodadas, eu acho que não deveria achar, não. Isso, obviamente não pode ser porra louca, né? Assim, não quer dizer que é fazer o que dá, mas se não der paciência. Claro. Você tem que jogar com calma. Veja só. O Sport está rebaixado. Ponto. O Grêmio corre risco. Então, o desespero é do Grêmio. O Sport não pode ser o desesperado lá. Porque senão inverte a lógica. É a torcida do Grêmio que tem que se irritar se estiver empatando com o Sport. O Sport não pode confundir a sua situação dramática com as dinâmicas do jogo. Grêmio e Sport em Porto Alegre, o Sport com 6 pontos, o Grêmio com 20. Quem tem que estar se sentindo pressionado é o Grêmio. O Sport já foi. Tá? O que o Sport está aí é por um milagre. Mas o milagre não vem ganhando de todo mundo numa sequência absoluta. Isso não vai acontecer. Tá? Para a gente fechar o programa, passar pelas odds, tá? De Vasco e Atlético Mineiro. Vasco 2,51, Atlético 3,03. Cruzeiro bastante favorito contra o Santos, 1,55, Santos 6,27.
E na noite de segunda-feira, Juventude 3,54, Corinthians 2,18, tá? Juventude dentro de casa sem o favoritismo, apesar de ainda ter dentro de Caxias um desempenho mais condizente ali com o time que disputa o campeonato. Fora de casa, o Juventude não existe. Alguma oportunidade aí? Não enxergo nada muito espetacular, não, tá? Não enxergo nada que eu iria, não. Eu ia te trazer, Fred, que a nossa tripla dos 3 poderes, essa rodada está pagando apenas 3,05. Então, achei também o retorno baixo. Mas é uma boa, viu? É uma boa. Mas vai penar um pouquinho Palmeiras, Ceará e Cruzeiro e Santos. Tá. Eu acredito no Flamengo contra... eu achei o retorno baixo, né? Em jogos que normalmente você tem aí uma múltipla combinada de 3 ou mais jogos, eu prefiro trabalhar com um retorno a partir de 4 ponto alguma coisinha. Quando bate 3, assim, na minha avaliação de não muito entendido no assunto, eu acho que o retorno fica um pouco arriscado para você pensar, embora a gente esteja falando aí dos 3 maiores favoritos da rodada. O que eu vou colocar aqui como oportunidade são 2. A primeira é nesse jogo que você falou aí, Fred, o fecha da rodada, né, entre Juventude e Corinthians. A gente sabe que o Juventude conseguiu, de fato, os seus 11 pontos na competição jogando na Serra Gaúcha, então é onde ele tem minimamente ainda uma chance de competir, mas esse retorno de 2,18 do Corinthians é convidativo, então eu acho que é sim um caminho, uma possibilidade de um apostador mais ousado, aquele cara que arrisca um pouco mais, ter aí uma possibilidade de fazer. E eu, pessoalmente, fiz aqui uma triplazinha, considerando os jogos de Bahia, de São Paulo e do Grêmio, né? Colocando esses 3 aí como favoritos, está pagando um retorno de 5,10 essa tripla. Aí eu já acho interessante trabalhar com alguma coisa, porque aí nesse caso o retorno já passa aí de 4, no caso 5 aí, 5 para cada R$1 colocado, parece ser um retorno interessante, apesar desse histórico que a gente colocou aí do Sport indo bem na linha do Grêmio. Faço a observação para que ninguém dê esse dinheiro como certo, mas é uma tripla de odd interessante. As opções que estão na tela nesse momento, a melhor opção é o Grêmio. Tá? É a melhor opção. O Grêmio é a melhor opção. O Palmeiras, se tivesse um pouquinho mais, até seria, mas o Grêmio é a melhor opção. Paga mais do que o Flamengo, rapaz. Curioso, né? Pra cima... Mas eu acho que o Flamengo é mais favorito contra o Mirassol do que o Grêmio contra o Sport. O Grêmio é muito ruim. O Sport é ruim, mas o Grêmio também é. O Grêmio, se botar 11 conezinhos ali, o Grêmio se atrapalha. Até porque cone não faz pênalti, né? Quer dizer, o VAR pode ver um cone fazendo pênalti, eu não duvidaria, porque lá em Porto Alegre. Porto Alegre, um vento mais forte, meu amigo. Dá trabalho. É isso, tá? A gente fecha esse pré-rodada, o último do primeiro turno, com os jogos abertos pelo caminho, tá? Cobertura ao longo do final de semana, pós-jogo, de todas essas partidas que a gente destacou aqui, 5 partidas dos clubes do Nordeste. E na segunda-feira a gente se reencontra para um raio-x, onde a gente passa limpo a rodada inteira, tá? Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, a hora é agora, tá? Dá uma olhadinha lá em cima se você está inscrito. Se você tiver inscrito, dá uma olhadinha se as notificações elas estão autorizadas, acionadas. Seria bem importante também para você receber sempre um comunicado quando a gente lança um vídeo, quando a gente abre uma live, tá? A curtida, então, galera, aí é obrigatório, tá? Deixa a curtida aí que a gente agradece muito. Grande abraço, valeu Cássio, valeu Ravel, Márcio aí pela edição. Até a próxima, tchau, tchau.